Primeiramente, eu queria agradecer aos organizadores, a Itaesa e a Prefeitura de Niterói, por esse convite feito ao Centro de Excelência de EPC. E gostaria, para quem não está acostumado com esse termo EPC significa um fornecimento global por alguma empresa, por algum produtor, aonde você inclui o teu fornecimento global de maneira integrada, a engenharia, fornecimento de equipamento, fornecimento de materiais e a construção. E às vezes até comissionamento e operação assistida. O Centro de Excelência EPC, ele tem 3 anos e meio, certo? É um centro que no começo foi organizado para exploração e produção e posteriormente passou para todos os segmentos de óleo e gás. É um centro onde tem participação de operadores, no caso hoje em dia da Petrobras, da Shell, da Statoil. Surgiu do PROMIMP, do Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo, certo? Tem a indústria toda de EPC, quer dizer, a cadeia toda, onde você tem empresas de engenharia, fabricantes, construtores, tá certo? Sempre focado no aspecto de fornecimento integrado, e a universidade. Quer dizer, então, a universidade é o link, tá certo? Entre os operadores e os fornecedores. Qual foi o objetivo do Centro de Excelência? Tornar a indústria brasileira associada à cadeia produtiva de EPC no segmento de óleo, gás e energia competitiva e sustentável em termos mundiais. A visão: ser considerado o principal fórum da indústria brasileira associada à cadeia produtiva de EPC, sendo referência nacional e internacional na gestão tecnológica empresarial. Para vocês terem ideia, hoje em dia nós temos aproximadamente 50 membros participando do centro. Então, você tem os operadores, que eu tinha mencionado quem é que participa já, tá certo? Tem os EPCistas, aonde foca em competitividade, foca em melhoria de gestão de contrato, em desenvolvimento de competências, tá certo? Os operadores procurando sempre os menores prazos, uma maior competitividade, uma maior qualidade, tá certo? E desenvolvimento da indústria local. E a academia, as universidades, com soluções técnicas de gestão, treinamento, pesquisa aplicada. Então, o Centro de Excelência, ele se preocupa muito com produtividade e competitividade, tá certo? Então, ele tem algumas linhas de ação, que depois eu vou mostrar, mas um dos temas que nós temos discutido bastante é a questão de modularização. Atualmente, a indústria de petróleo menciona muito esse aspecto de desejo de utilizar cada vez mais o conceito de modularização. Porém, pouco tem sido feito. Instalações offshore usam vários módulos, porém com a pouca aplicação do verdadeiro conceito de modularização, isto é, a aplicação de módulos standard, como foi mencionado aqui pelo colega da OZX. A verdadeira modularização utiliza o mesmo projeto, os mesmos equipamentos, com intensiva integração da cadeia de suprimento, isto é, replicante, provocando cronogramas mais reduzidos, menor custo de materiais e equipamentos, alta qualidade, inovação, melhoria, por exemplo, automação, robótica, tempo de projeto reduzido e construção mais segura. A indústria de óleo e gás, ela tem que se espelhar na indústria naval asiática, que aplica modularização mais de 3 décadas, aumentando a eficiência e entregando navios em prazos menores. O Centro de Excelência, ele tem vários acordos com órgãos do exterior. Um dos nossos grandes parceiros é o CII. O CII
é o Construction Infrastructure Institute, nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido pela indústria como um todo, quer dizer, não só olhando óleo e gás, olhando a indústria farmacêutica, cosmético e todos os segmentos industriais. Eles têm mais de 300 sócios. E a universidade, quer dizer, a universidade base deles é a Universidade de Austin, no Texas, tá certo? E lá é interessante, essa universidade linka muito o mercado com os compradores, os contratantes, tá certo? Quer dizer, ela se aplica muito em desenvolver projetos, desenvolver empreendimentos, que é um pouco diferente aqui do conceito brasileiro. O conceito brasileiro, lógico, a universidade atua dessa maneira, mas para a universidade aqui no Brasil, para ser promovida na universidade e tudo, mais importante é a apresentação de papers, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que nós temos nos batido muito no Centro de Excelência, tentar mostrar a necessidade da universidade aqui no Brasil, olhando o mercado, se estruturar de uma maneira diferente e promover seus professores, seus alunos, seus pesquisadores de maneira diferente. O sucesso do CIAE nos Estados Unidos realmente é esse link que a universidade faz entre indústria e contratante. Tá certo? E nessa linha eles desenvolvem vários projetos. E um dos projetos interessantes que eles desenvolveram foi um projeto de analisar a modularização na indústria e após esse trabalho todo, foi um projeto de alguns anos, eles identificaram algumas barreiras que terão que ser vencidas para a modularização tenha sucesso esperado na indústria. Foram identificados em torno de 22 barreiras, da seguinte maneira: na parte de execução, 4 barreiras, na parte de projeto, 4 barreiras, logística, considerando a parte toda de transporte, 5 barreiras, interface entre módulos, 2 barreiras, mão de obra, 3 barreiras, e metodologia de longo prazo, 4 barreiras. Então aqui eu estou mostrando algumas transparências, onde mostra algumas dessas barreiras. Na primeira barreira, quando se falou de execução, qual é a barreira? Projetistas, construtores e proprietários não estão acostumados a integrar módulos e reusar o aspecto de construção de módulos. Qual é a principal barreira aqui, nesse item? É que, do jeito que é desenvolvido a engenharia e os sistemas, eles não estão nunca focados em projeto estándar de módulo. Então, a engenharia, desde o seu início, ela tem que começar a se preocupar, dizer assim: eu vou projetar módulos estándar que poderão ser reaproveitados. Então, a grande barreira aí é essa falta de pessoal de estándares, de processos qualificados para reusar projetos estándares. Então, isso é uma das coisas, essa é uma das barreiras que teria sido mudada. A segunda barreira, de novo, esse aspecto de dados de projeto. Uma dessas barreiras importantes é essa parte de códigos e normas. Quer dizer, cada país, cada área, cada situação tem códigos diferentes, né? Que não se aplica no caso dos navios. Por exemplo, você pega os navios, que os códigos são mais ou menos estándar, mais ou menos conhecidos, tá certo? Então, um dos itens para ultrapassar essa barreira é a indústria mundial e mais na linha de estandarização e modificação e ter códigos e módulos e normas mais aplicadas no mundo inteiro. A outra, que é uma característica também de construção modular, é o aspecto de distância e custo. Quer dizer, na verdade, cada empreendimento tem suas distâncias variadas. No caso de navios, não. No caso da indústria naval, não, porque é fabricado no canteiro, tipo açu, e depois transportado. Então, na verdade, um dos aspectos, uma das barreiras a ser vencida, é sempre quando
quiser realmente usar módulos estándares e tudo, se preocupar com a sua localização geográfica. A outra barreira, tá certo? É no caso das interfaces entre os módulos, que realmente, para você fazer os hookups entre módulos, etc. e tudo, você tem que se preocupar com um controle de qualidade muito alto, tá certo? Que no caso da indústria de navios, na indústria naval, esses módulos são fabricados no seu canteiro, tá certo? Tem os shipyards, e ali tem um controle maior. Então, essa é mais uma barreira no caso de modulização de industrial. Então, esse é um dos outros aspectos que tem que ser muito preocupado, muito detalhado. A outra, citando mais um outro caso de mão de obra, tá certo? É que no caso da indústria de óleo e gás, de uma maneira geral, tá certo? A mão de obra é local, tá certo? Que varia de local para local. No caso da indústria naval, está no canteiro deles, realmente é mais controlada, mais treinada e está acostumada a desenvolver estándar. Então, isso, de um modo geral, de novo, é tentar focar nesse aspecto, nesse processo, etc. e tudo, de modalização, na educação. Tá certo? Então, na verdade, eles saíram por aí, tá certo? E checaram várias barreiras que têm que ser vencidas. Agora nós estamos fazendo um trabalho de depois estudar essas barreiras, tentar já minimizar um pouco os impactos. Agora, nessa linha de produtividade, tá certo? O Centro de Excelência EPC, todo ano, ele reavalia quais são os projetos que estão sendo querem desenvolver, quais são os projetos mais importantes, isso através de discussões, negociação com todos os seus parceiros. Então, um dos projetos que já está praticamente para encerrar agora, nesse final do ano, vai ser apresentado agora à comunidade do Centro de Excelência de PC, é um trabalho muito grande, tá certo? De otimização de custos e prazos. Foi feita uma análise, foi feita recomendações, então essa primeira fase está se encerrando agora. A outra coisa, outro projeto que se discute muito aqui no Brasil e que nós estamos investindo muito nesse projeto, são os princípios básicos de engenharia de projeto. E isso é uma das coisas que, inclusive, nós começamos desde o projeto básico, né? Porque realmente o Brasil tinha uma capacitação muito grande em projeto básico, e, infelizmente, perdeu. Nas empresas que eu fui executivo, em certas épocas nós tínhamos mais de 40 engenheiros e engenheiras em projeto básico. Hoje em dia são poucas empresas que têm um departamento mesmo modesto de engenharia básica. A engenharia básica tem vindo muito de fora. Isso é uma das coisas que nós estamos focando muito. Outro projeto que é muito interessante é que nós chamamos de modelos de contrato. O que é esse projeto de modelos de contrato? A Noruega, como os senhores sabem, as senhoras sabem, desenvolveu muito a sua indústria naval. E uma das coisas que eles desenvolveram foi ter quase um contrato padrão. Quer dizer, você quer fazer alguma coisa, você está lá, você tem um contrato padrão. Então nós resolvemos fazer a mesma coisa aqui. Lógico, você tem vários contratos dentro da Petrobras, que são diferentes, vários contratos em outros segmentos. O que nós fizemos? Nós pegamos contratos europeus, pegamos contratos americanos, pegamos vários contratos aqui do Brasil de indústria privada, pegamos contratos de Petrobras, fizemos um trabalho muito grande. A primeira fase, mais uma vez, a primeira fase foi encerrada, vai começar a segunda fase no ano que vem, onde nós pegamos aquelas cláusulas mais importantes. Foi um trabalho exaustivo. Se vocês têm uma ideia, o primeiro output desse trabalho é um relatório dessa grossura. E para preparar esse relatório, foi feito um questionário às empresas. Por exemplo, a minha empresa, nós tivemos que reunir aproximadamente 10 pessoas durante 2 dias para responder aquele questionário. Foi um trabalho muito detalhado, foi já fechada essa primeira fase, com 1 dia e meio de discussões num seminário, e agora nós vamos publicar ele. Outro trabalho muito grande que nós estamos fazendo também é a questão de gestão de comissionamento.
Porque os senhores sabem, aqui no Brasil nós temos uma noção que o comissionamento começa realmente quando a planta está praticamente pronta, quando você terminou a construção. Mas, na verdade, o comissionamento começa quando você começa o empreendimento. Porque você tem que preparar todos os procedimentos, você tem que se preocupar com a qualidade dos equipamentos, você tem que conhecer com o que você está implantando lá, como armazenar, como cuidar do equipamento. Então, isso foi feito um trabalho muito grande, tá certo? Já terminamos também, estamos terminando agora no final do ano essa primeira fase. E, inclusive, fizemos um seminário muito grande, inclusive utilizando o trabalho que a Petrobras tem feito. A Petrobras hoje em dia treinou mais de 1.000 pessoas no processo de comissionamento, então nós aproveitamos esse treinamento dele e aplicamos lá no Centro de Excelência. E outro item, que é um projeto novo, tá certo? Nós estamos começando agora, para embrionário, é a questão do conteúdo local. Na verdade, se os senhores olhar, todo mundo fala em conteúdo local, fala em projetos de conteúdo local, desenvolvimento de conteúdo local, vamos ver como é que se aumenta o conteúdo local. Esse nosso projeto é diferente. Nós estamos pegando alguns casos de operadores, por que ele não atingiu, e pegando o outro lado, o EPCista, o fornecedor, disse, qual o gap que existe. Inclusive a ideia é, inclusive até como operador, o lado operador, participar até um pouco de entrar na fábrica, ver se pode mudar um processo de fabricação, uma maneira de desenvolver um empreendimento. Isso já foi feito num caso com a Statoil. Então nós estamos iniciando esse trabalho. Quer dizer, esse vai ser o grande projeto de 2012. Uma outra coisa interessante também, que nós estamos investindo muito nessa questão de gestão. Acabamos agora de ter um seminário de 3 dias com a CUIPA, da sede dos Estados Unidos. Devemos fazer mais um outro, se tudo correr bem, agora em dezembro. E estamos agora fechando um acordo com a Universidade de Houston, no Texas, para o ano que vem desenvolver um trabalho nessa análise de risco. Porque a gente fala muito em risco, fala como mitigar os riscos, mas eu acho que nós, na indústria brasileira, de um modo geral, temos que aprender bastante sobre como gerenciar, como mitigar e como desenvolver essa tecnologia toda de risco, né? Então, para vocês terem uma ideia, os senhores podem ver, as senhoras podem ver que praticamente os principais fornecedores são membros do Centro de Excelência de EPC, bem como os operadores. Como eu mencionei, tem 3 operadores, a Petrobras, Statoil e a Shell. Então, eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores e coloco à disposição do Centro de Excelência qualquer informação que os senhores precisarem. Muito obrigado.